Olá, olá, olá todo mundo. Ei, eu tenho que pegar a mania de dizer quem é a primeira. Hoje foi a Laila Godoy. Olá, todo mundo. Hoje é dia 20 de setembro. Já pensou? 20 de setembro já. Hoje eu tenho uma pessoa aqui no colo, daqui a pouco ele levanta, que é o Feijão, o meu cachorro. Eu acho, se eu não estiver errada, que hoje é a banquinha de número 10. É a segunda que nós estamos fazendo da sequência de revisão do livro Carta de uma Orientadora. Então, gente, os nossos 5 primeiros minutos é isso, para as pessoas irem chegando. Me dá até um pouco de angústia imaginar que algumas pessoas já estão querendo conversar às 4h05, mas lembrar que os primeiros 5 minutos a gente vai fazendo a revisão. Olha, eu fiz até a unha para parecer aquele Instagram que o Ramon fez, que não são as minhas unhas, mas eu pintei hoje para parecer que eram. Você tem que ver de longe, porque sou eu mesma que pinto, acho que fica mal pintado. As banquinhas são esses encontros no domingo em que nós estamos conversando sobre metodologia, encontro de pesquisa, como selecionar uma orientadora. Lembrar que todas as banquinhas estão salvas no que se chama IGTV, que fica naquele segundo ícone aqui do Instagram. Até hoje só uma que deu problema no Instagram e não foi salva pelo Instagram e não por mim. Eu fiz um resumo de 20 minutos e publiquei. Até hoje as pessoas não me perdoam por isso. E eu repito, acho que todas as banquinhas do mundo eu vou repetir. Vocês conversando entre si, dizendo, olha, tem que ir assistir, porque ela vai não conseguir salvar e vai perder tudo. Eu vou usar isso a meu favor, como propaganda, para vocês estarem no mesmo momento que eu. Olha o risco de eu não salvar, né? Então é bom vir, porque sempre tem o risco de eu não salvar. Sim, sou eu que pinto. Eu não vou em salão, né? Sou eu que pinto. Só que não dá pra ver muito de perto não, tá, gente? Nós já vimos aqui procrastinação, nós já vimos o uso do Pomodoro, a gente já viu a questão do mapa de autores, mapa de conceitos, a gente já viu uma discussão sobre revisão de literatura, como fazer uma seleção de que artigos selecionar, como buscar livros. A gente já fez conversas com uma professora Karina Kushner, foram 2, que era meio sobre aquelas coisas que atravessam a vida acadêmica e que não está escrito no lápis de ninguém. Há um curso em paralelo que a professora Rosana Pinheiro Machado está fazendo, eu recomendo muito vocês que vão para ali. É um curso sobre escrita acadêmica. Hoje, olhem, a minha luz está funcionando, ela não vai cair, porque é super importante para as pessoas que estão fazendo leitura labial. Eu fui informada que tem uma forma agora de automático nós colocarmos as legendas. Eu só vou estudar como fazer isso, se é depois que termina a live, que eu acho que é o mais razoável de ser, e como fazer para funcionar, porque eu acho que isso ajudaria muito as nossas participantes surdas. De vez em quando eu vou fazer áudio descrição para lembrar, inclusão com quem estiver por aqui cega. Então, eu sou branca, eu estou nos Estados Unidos, então eu sou descrita como latina. Eu tenho um cabelo branco, ele é meio desgrenhado assim, crescendo, mas é curto. Estou com os óculos verdes, meio retangulares. Eu estou com um casaco meio azul, cinza, a blusa branca, e no fundo tem as coisas da minha casa bastante coloridas, que são os quadrinhos e umas flores. Nós começamos em 1 minuto, e aí eu vou desligar os comentários e voltar nos últimos 15 minutos, certo?
Nós estamos num momento de um ciclo de revisão juntas, quer dizer, eu estou me aproveitando de vocês, tá, gente? De revisão do livro Carta de uma Orientadora. A gente já foi 2 capítulos e hoje são mais 2 capítulos, que é sobre o tema de títulos funcionais e definição de um problema de pesquisa. Nós vimos na semana passada os 2 capítulos iniciais e eu levei 3 questões para minha revisão, que foi pensar nas alegorias de costureira e cozinheira e pensar muito sobre a possibilidade de usar, quem sabe, bordadeira, artesã e jardineira, e quem sabe o início estava cansativo e pensar a capa. Eu estou trabalhando nisso e está me ajudando muito esses momentos aqui, e hoje são 2 capítulos diferentes, que é o chamado Primeiro Encontro e o encontro com a pesquisa. Então eu vou desligar agora os comentários para começar, certo? Vamos lá. Uma criatura caridosa, semana passada, conseguiu salvar todos os comentários para mim. Isso me ajudou muito, porque no final eu estava como numa experiência de banca. Eu acho que esse momento final, gente, tem uma coisa que muito quase que pedagógica para todas nós, que é quanto mais nós abrimos a conversa, nesse momento 250 pessoas, há momentos que passam por aqui 500 pessoas, 50 pessoas, mais nós vamos ouvir as pessoas terem percepções diferentes do que a gente faz. E é assim, é lidar com essa recepção diferente do nosso texto. E eu acho que é um bom exercício de mudança da ordem de quem fala, de quem ouve. E é um momento muito bonito. E aí, algumas pessoas viram que eu estava desesperada tomando nota e conseguiram salvar os comentários para mim. Eu agradeço muito se conseguirem novamente fazer isso, porque ouvir é importante, ouvir é muito importante. Não é tudo que a gente consegue incorporar e nem é tudo que a gente quer incorporar, mas ouvir é importante. E não teve nenhum comentário, gente, nenhum que foi sem modos ou grosseiro. Eu posso até não concordar, mas eram pessoas que estavam tentando exercitar a reflexão, a crítica, a contribuição. Então vamos lá. O nosso tema de hoje são 2 capítulos, mas ele tem 2 questões centrais. Isso que é a provocação de escrever um título funcional, e o segundo, que é como definir, e você pode usar sinônimos, pergunta de pesquisa, objetivo geral ou problema de pesquisa. Eu chamaria que essa talvez seja a banquinha mais importante para quem está tentando se ajustar para fazer uma monografia de graduação, entrar no mestrado, entrar no doutorado e quer se aproximar de alguém, quer se aproximar de uma possível orientadora. E nessa aproximação, como se apresentar? Como dizer quem sou eu para você? Então, eu imagino que antes do primeiro encontro, você atravessou as etapas da banquinha anterior, que é, você já selecionou uma orientadora, você tem ali 2 ou 3 nomes na sua cabeça, num programa, você está em vias de escrever um e-mail, né? Que aqui eu estou chamando de encontro, mas imaginem que nós estamos durante a pandemia, que as pessoas não vão se encontrar e cada vez mais é por e-mail, né? Esse encontro ele é virtual. E que você já fez algumas checagens que a gente conversou na semana passada, do tipo conversar com ex-orientandas, dar uma olhada no Lattes em quem essa figura orientou recentemente, quais são os temas que ela está pesquisando. Você já fez esse mapa e você já disse, cara, as pessoas que de alguma forma eu tenho um alinhamento, que de alguma forma eu tenho proximidade, são talvez essas 2, 3, 5. Então você já reduziu para onde você vai mandar a sua primeira aproximação de encontro. Então você vai escrever um e-mail, é assim que eu imagino. Você vai escrever um e-mail para essa pessoa dizendo, eu sou Débora, eu conheço as suas áreas de pesquisa, e eu li alguma coisa, você
Você não começa, eu tenho um interesse em pesquisar esse tema. Você começa dizendo, olha, eu sei ao que você trabalha e me interessa porque eu gostaria de trabalhar com isso daqui. Então, essa eu já diria que é uma das ausências que está no livro, que essa aproximação ela é feita antes de dizer quem é você, você mostra que você cumpriu aquela etapa anterior de dizer eu sei quem é você e o que me interessa no que você está fazendo. Essa é quase que um gesto bem educado, mas um gesto de aproximação por afinidades. Você está dizendo por quais as razões eu tenho uma afinidade ao que você estuda, ao grupo do qual você pertence, às pessoas das quais estão com você. Então, como é que você vai fazer esse e-mail? Imagine que toda a nossa conversa hoje é para você passar essa barreira do som, que esse e-mail seja lido por essa pessoa que você quer que talvez venha a ser sua orientadora. Então, você quer ser lida. Qual é a primeira dica que eu faria? O início desse e-mail é aquilo que você explorou. Eu repito dizendo, eu venho acompanhando o seu trabalho sobre esse tema, no seu grupo de pesquisa que vem sendo trabalhado este tema. A sua última publicação me chamou muita atenção e eu me identifiquei muito por isso daqui. Vai pelas vias que for possível. Se essa pessoa não for uma escritora, vai pelos grupos de pesquisa. Se ela é muito jovem ainda, vai pela tese de doutorado. Se ela não terminou o doutorado ainda, quem sabe a dissertação de mestrado dela, se você está na graduação, ou pelo grupo de pesquisa a qual ela pertence, ou por alguma palestra que você viu ela falando. Tenta fazer uma conexão com aquilo que é o que ela já produziu, o que ela já disse. Então, como é que você vai montar o seu exercício para escrever esse e-mail? A minha sugestão é que você faça 2 colunas. Essa coluna pode ser no Excel, para quem gosta de trabalhar no Excel, pode ser na mão, num caderninho, pode ser no Word lá, inserir colunas, mas que de um dos lados estão, e só por uma ordem de raciocínio, tá, gente? Não é nenhuma ordem política aqui, do seu lado esquerdo estão os seus temas de interesse. O que é um tema de interesse? Ele pode ser para aquelas pessoas que têm uma linha mais psicanalítica, que gostam de pensar a vida por aquilo que pode dar prazer, desejo. Então, aquilo que dá prazer, aquilo que dá desejo, provoca o seu desejo. Para as pessoas que, como eu, acreditam que a ciência move questões políticas e compromissos políticos, ali escreve as questões que tocam você. Entenda político aqui, aquilo que tem potencial transformador. Então, não precisa ser político partidário. É o político entendido aquilo que se move para o uso da ciência, do conhecimento para a transformação. Então, é aquilo que oferece sentidos. E sentidos para além de você, né? Até porque você vai ter que se comunicar com outra pessoa. Na tradição da escrita criativa, quando você começa os primeiros semestres de curso de escrita criativa, eu nunca os fiz, eu só li materiais de escrita criativa. A primeira dica que se dá é dizer, comece a escrever por aquilo que você mais conhece. Quem sabe a sua própria vida. Essa é uma dica né, no campo de escrita criativa. Ela também é muito comum no campo do documentário. Quando se está estudando documentário, eu também nunca estudei formalmente documentário como aluna, estudei estudando e vendo e ouvindo as pessoas que sabiam falarem, elas também diziam isso. Elas diziam, comece fazendo filme, documentário sobre aquilo que é a sua própria vida, a sua própria história. Então, no campo da ciência, eu diria, comece com aquilo que toca você no seu trabalho, no seu estágio, na sua experiência de vida, aquilo que toca você porque provoca você a procurar sentidos e respostas. E aí comece a chamar isso seus temas de interesse. Então, os meus, talvez algumas de vocês conheçam. Eu me interesso pelos direitos das mulheres, pelos direitos de populações que sofrem discriminação. Eu poderia chamar o direito das meninas, das mulheres, das populações LGBTQI.
pelas suas interseções com outras formas de desigualdade, como as questões raciais, como o racismo, como o que nós chamamos, e é difícil ainda em português de falar, o capacitismo, que são as formas de opressão pelas deficiências, questões relacionadas à classe. Vocês começam a ver que eu estou abrindo. Então, eu sei falar melhor desde aquele tema, aquela questão inicial que eu listei a vocês, a vida das mulheres e das meninas. E aí eu vou... Imaginem como crescendo órbitas, né? E de questões que sempre voltam e daquelas que eu não posso deixar de fora. Então, quando eu coloco temas de interesse, eu já falei meninas e mulheres, muito amplo, certo? Eu vou dizer, eu me interesso por pensar a saúde reprodutiva das mulheres. Eu já comecei a colocar um tema de interesse. Meninas e mulheres ainda não é um tema de interesse, é quase como se fosse um universo. Eu coloquei saúde reprodutiva. Ainda está amplo, certo? Pode ir desde contracepção, a saúde, a educação sexual, a questão do aborto, a questão de infertilidade. Aí eu posso ir listando. Eu já comecei a me aproximar de palavras-chave. Então, eu coloquei ali aborto. Mas eu ainda não tenho um tema de interesse. Eu quero pensar o aborto clandestino. Eu quero pensar a educação sexual nas escolas. Eu estou começando a ter temas de interesse. Eu quero pensar o acesso a tecnologias reprodutivas por mulheres pobres no SUS. Eu já começo a ter um título funcional, que é a minha segunda coluna. Então é quase como se eu navegasse de grandes áreas de interesse a palavras-chave um pouco mais refinadas. Lembra que a gente falou de tesauros em uma das banquinhas atrás? Aí eu começo a ver quais são os meus temas de interesse para eu começar a construir os títulos funcionais. Então eu quero talvez compreender, vejam que eu já estou começando a colocar um verbo, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero analisar as trajetórias de saúde das mulheres grávidas que morreram por Covid no Brasil durante a pandemia. Eu tenho um problema de pesquisa. Eu saí de mulheres grávidas, lembra, saúde reprodutiva, eu falei mulheres grávidas, eu já coloquei um verbo, eu coloquei já um tempo durante a pandemia. Eu tenho uma unidade de análise, que são as mulheres grávidas que morreram por Covid. Posso falar as mulheres negras grávidas que morreram por Covid. Eu fui ainda mais específica. Eu introduzi já no meu título funcional a questão, além das mulheres e de saúde reprodutiva, a questão racial. Eu posso colocar as mulheres nordestinas, eu coloquei uma questão de classe, com uma questão de território, com uma questão de, muito provavelmente, racial, pelos regimes de desigualdade no Brasil. Então, à medida em que eu vou deixando mais específico, que é o que você certamente vai ouvir das suas orientadoras, tá muito amplo. Eu quero analisar a questão do aborto no Brasil. A primeira coisa que você vai ouvir delas de volta tá muito amplo, isso já foi muito estudado. O que você quer fazer? Eu quero estudar a morte materna. Mas o quê? Como? Eu quero estudar a morte materna durante a pandemia. Olha como eu fiquei específica. A pergunta pode ser como? Como você vai recuperar essas histórias? Você vai analisar prontuários? As mulheres, infelizmente, morreram. Como é que você vai trabalhar isso? Eu já estou fazendo perguntas de método. Então, essas duas colunas, elas vão nos ajudar a nos mover dessas áreas de interesse, que eu falei para vocês das minhas. Vocês certamente vão ter as de vocês. Educação, violência policial. Vamos tentar arriscar aqui 10 juntas. Pensem comigo na cabeça de vocês. A educação em tempos de pandemia, gente. Como é que estão as escolas em tempos de pandemia? Como é que está a vida dos professores em tempos de pandemia? Não, violência policial. Não, eu quero pensar como é que está o cumprimento dessa decisão do Supremo de não ter operações policiais nas favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia. Não, eu quero pensar meio ambiente. Quero pensar como a agenda do meio ambiente está cruzando a crise da pandemia no Brasil, como agora acontece no Pantanal. Eu quero pensar política externa,
Como é que a saúde das mulheres, os direitos reprodutivos está na agenda central da política bolsonarista, com um alinhamento aos países mais autoritários e conservadores do mundo. Como as questões relacionadas à sexualidade, a questão das mulheres, está relacionada à questão do meio ambiente na política externa brasileira. Não, eu quero pensar as mulheres na física, as mulheres nas áreas que são chamadas as STEM, né? Matemática, física, as áreas biomédicas. Quem são essas mulheres no Brasil? Onde elas estão? Eu quero pensar as mulheres negras dentro desse campo. Então, eu estou começando a ter áreas de interesse. Você pode ser uma mulher negra na física, desbravando um campo. Valia a pena perguntar quantas são no Brasil. Quem veio antes de você? Você pode estar saindo da sua própria história e fazendo uma pergunta para um campo. Onde elas estavam? Não, talvez você esteja agora, eu estou aprendendo uma área que já existe há algum tempo no Brasil, mas eu estou aprendendo nesse momento, lendo, estudando, de mulheres no direito, chamada constitucionalismo feminista. Quem são elas? De onde elas vieram? A quem elas reconhecem como a cosmogonia desse campo, né? A gente tem uma expressão que se chama, em inglês, se fala os pais fundadores, né? Porque vem da origem da Constituição Americana, os founding fathers, os pais fundadores, então, as vacas sagradas. Então, imaginar quem é que veio, quem é que é reconhecido nesse campo como dando as primeiras palavrinhas, e quem é que está falando sobre isso nesse momento? Então, quando você define e escreva, gente, não faça só isso mental. Prometo que eu vou fazer um parênteses de 2 minutos. Uma boa forma de ter ideias, fazer esse exercício de explosão de ideias, e há estudos sistemáticos mostrando, não sou eu inventando, é que você pode fazer todos os exercícios do mundo que você quiser para o seu corpo. Mas para você pensar e oxigenar, uma caminhada em um ritmo que é intenso, mas que você consegue conversar, ou seja, não é tão intenso a ponto de você achar que está fazendo exercício para, sei lá, perder calorias, sei lá como é que fala certo, né? Se tiver aí gente da nutrição, gente da educação física. Mas é uma caminhada que você está pensando. Aí você vai ter explosão de ideias. Você vai com este problema na sua cabeça. Quais são as minhas áreas de interesse? E quais são as minhas áreas de não interesse dentro desse tema de interesse? Vocês viram que quando eu falei um marco, todos os temas que eu imaginei, que eu fui capaz de imaginar, foram temas de proteção de direitos. Foram temas que talvez vocês me qualificassem como, sei lá como é que vocês iam me classificar, mas de proteção de direitos. Então, por que tem que classificar os outros, né? A gente pode se dizer quem a gente acha que é e os outros dizerem, não, você não é. Então, eu não teria interesse em fazer perguntas que fossem de restrição de direitos. Caminha, sei lá, 50 minutos e leva seu celular só para uma coisa, para gravar as ideias que forem vindo na sua cabeça. Vocês vão ver como vai ser uma ebulição de coisas. Aí vai ser o primeiro lado da sua coluna. Daí você vai tentar se mover para o título funcional. O que é um título funcional? Eu tenho uma sensação que eu estou falando sem parar, sem respirar. Um título funcional é aquele que é como se fosse o resumo do resumo do resumo. Eu sei que as novas gerações talvez não saibam mais o que é telegrama. Mas telegrama era quando você mandava assim, pouquinhas palavras e chegava um papel na casa de alguém. Era aquela comunidade. É como se fosse um e-mail bem curtinho. Eu acho que o telegrama cabia menos do que os caracteres do Twitter. E era tão breve. O título funcional é isso. Ele é um resumo de um resumo. Ele é um telegrama curtinho. Imagina que é menos do que um Twitter, porque deve ter 15 palavras. É onde você vai tentar falar super breve. E eu uso uma alegoria no Carta de uma Orientadora, que em tempos de pandemia não está cabendo, que era como se você tivesse entrado num elevador
e alguém perguntasse a você, e aí, Débora, o que você está fazendo agora? O que você está estudando? O que você está escrevendo? Eu iria dizer, eu estou estudando sobre os falsos postulados no debate sobre a descriminalização do aborto no Brasil, quais são as mentiras que circulam. Eu estou escrevendo sobre esperança feminista. Eu estou revisando o livro Carta de uma Orientadora. Então, era quase como se o meu título funcional fosse uma análise sobre as mentiras que circulam sobre por que o aborto deve ser criminalizado no Brasil. Ou então, como definir esperança feminista. Isso é uma pergunta de pesquisa, né? Então, os títulos funcionais, eu sugiro que eles sejam escritos, e não me chamem a maníaca do sticker, daquele amarelinho, do papelzinho, post-it, daquele papelzinho amarelinho, que você escreve e coloque na sua frente. Ele vai ajudar muito, porque é daí onde vai sair a sua pergunta de pesquisa, o seu problema de pesquisa, o seu objetivo de pesquisa. Eu estou usando como sinônimos, porque os manuais usam como sinônimos. Então imagine que o seu título funcional, ele é funcional. Ele não tem que ser bonito, ele tem que funcionar para ajudar você a se mover. Eu conto uma história que eu tinha uma colega, a Maria Luísa Helborn, que ela tem um livro maravilhoso. Sim, eu não sei se alguém depois souber o ano em que ele foi publicado, em que ela estudava a possibilidade das uniões não heterossexuais. E o título do livro é 2 é par. Gente, é maravilhoso. 2 é par. Entendem? Sobre a ideia de união homoafetiva, casamento homoafetivo. Só que o que aconteceu? Esse título para mim é brilhante, ele é curto, ele explica tudo. Quando chegava nas bibliotecas, o bibliotecário tem pressa, gente. Ele precisa de ajuda. Ele tem pressa, ele tem dezenas de livros de todas as áreas para botar aqueles números. Foi parar na matemática o livro. Um livro, quando ele ganha aquele número que está na ficha catalográfica, é onde ele vai para um instante. Ele foi perdido para sempre. 2 é par, está na matemática. Então, mesmo que você chegue num título maravilhoso como esse depois você pensa como você vai ajudar a bibliotecária, pensa que nesse momento o título tem que ser Fundamentos Constitucionais da União Homoafetiva. Porque uma união homoafetiva que o Supremo fala, o direito fala. Apesar de eu jamais usar essa categoria, mas o seu Supremo usa. Mas você está usando como título funcional para começar. Até daí você falar sobre uniões gays, poliamor, como você vai querer chamar depois, como você vai trabalhar as categorias. Então, o título funcional, ele tem uma relação. Vou falar difícil agora, tá, gente? O seu tema de pesquisa, o seu título funcional, para descer para o seu problema de pesquisa, há uma relação, uma ordem lexical. Não, eu sei que eu falei super difícil, assim. É porque um é derivado do outro. Tem uma ordem lexical. Então, tenta não sofrer com aquilo que na vida acadêmica, todo professor de metodologia ensina, quer dizer, não, você tem que escrever bonito, você não pode repetir palavra. Então, imagine que lá no seu tema de pesquisa, no seu título funcional, você falou, eu queria, lá no elevador, tá? Ou então agora no Zoom, você tá lá na conversa do Zoom, o elevador virou Zoom, não sei se virou Zoom, sei lá, virou WhatsApp, alguém te pergunta, e aí, Débora, o que você tá estudando? Não, eu quero analisar as experiências de sofrimento das crianças em modo de ensino virtual. Eu quero analisar as experiências de sofrimento, quero analisar as dificuldades de aprendizagem das crianças em escola, modo virtual, durante a pandemia. Legal, eu já tenho. Analisar é meu verbo, essa é a formuleta, né, que eu tô avançando. É isso que você vai ter que escrever para sua possível orientadora. Você vai dizer, oi Débora, eu tô querendo analisar as dificuldades de aprendizagem, essa é a minha
categoria, é a minha variável, é o meu fenômeno. Você pode usar isso como você quiser, como sinônimo. É aquilo central que você vai trabalhar. Durante a pandemia, é o seu tempo, certo? E você está dizendo na escola virtual. Aqui é a sua unidade de análise, é o seu universo. A formuleta diz eu, verbo, variável, unidade de análise e o tempo. Especialmente se você for historiadora, o recorte temporal é muito importante. Algumas áreas prescindem do recorte temporal. Então imagine, eu vou repetir, imagine dizer simples assim, cara professora, acabo de ler seus estudos sobre A, B e C, acabo de conhecer o seu grupo de estudo, eu conheço, admiro, gosto muito do que foi escrito aqui, eu não sei se você vai usar senhora ou você, depende muito da área, ou dá um jeito de evitar essas formas de tratamento para não cair em nenhum problema. Então eu vou dizer, eu gostaria de me aproximar do seu grupo de pesquisa, quem sabe com uma proposta de analisar as dificuldades de aprendizagem, as barreiras impostas às crianças com deficiência no ensino virtual durante a pandemia. Você não tem já um problema, gente? Pode estar genérico, você não sabe como vai coletar o dado, mas se a sua possível orientadora trabalha com processo de aprendizagem, você tem aqui um gancho para entrar. Eu posso fazer várias críticas, no sentido de pensarmos juntos, a esse problema que eu acabei de criar da cabeça. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que é uma fórmula. Pense na fórmula. Se você está falando em escola ou aprendizagem, tenta não usar educação como sinônimo. Eu tenho certeza que vocês conseguem me seguir, que são quase que espaços siderais próximos, mas diferentes. Um sistema educacional, a outra sala de aula, outro processo de aprendizagem. Então não sofra em repetir entre o tema, título funcional e aquilo que você vai desenhar. Então algumas pessoas fazem, eu quero estudar gênero. E aí começa a falar para mim só de mulher. Você talvez não esteja estudando gênero. Você esteja estudando um fenômeno que ocorre com as mulheres. Você estudar gênero, ela é uma categoria analítica. Como mulheres, é uma categoria analítica, que é um tipo de corpo sexado e que se vive dentro de uma determinada norma de gênero. Então, tente evitar esses desvios de rota nesse momento e saia repetindo a sua categoria, sem nenhum medo. Então, a sua primeira coluna, os temas, o segundo coluna, os títulos funcionais, do qual você vai declinar, repetindo, sem nenhum problema, o que você vai apresentar nesse meio, nessa escrita. Você tem verbos, que são fortes e que são multiuso para esse momento de apresentação. Analisar, identificar, conhecer, descrever. Se você fosse uma linha mais pós-moderna, problematizar. Se você escrever comparar, você já está antecipando que você vai ter que ter talvez 2 unidades de análise, né? Eu quero comparar as crianças antes da pandemia com depois da pandemia, crianças com deficiência, crianças sem deficiência no ensino virtual. Comparar é um verbo que, se a sua possível orientadora for muito atenta ao que você está escrevendo, já vai dizer, ei, como é que você vai fazer isso? Então, analisar, ele é super multiuso, até porque ele é uma ação fundamental da vida acadêmica, né? Que é a capacidade analítica sobre os fenômenos, sobre as variáveis. Então, como escrever um título funcional? Eu não estou falando do título final da sua monografia, tese, doutorado, livro, do 2EPAR que eu falei antes. Ele tem ordem direta, ele é curto, nesse momento ele não tem alegorias, ele não tem ironia, ele não tem aspas. Você, lá no final, pode fazer aqueles títulos bonitos, em que antes dos 2 pontos tem um trecho da entrevista, depois dos 2 pontos você fala uma análise, um estudo de caso sobre. Nesse momento, tenta fazer ele direto, simples,
Até que você vai achar que ele tá feio, que ele tá pobre. Mas pensa, ele é claro. Eu consigo explicar ele numa conversa do WhatsApp, né? Novamente, no elevador, que o tempo do elevador que eu imaginei que é bem rapidinho. Alguém te perguntou assim, e aí, o que é o seu mestrado? E aí, o que é o seu doutorado? Ah, eu estou estudando. Né? Que talvez não vai dizer no elevador, eu estou analisando. Você vai dizer, eu estou estudando sobre. Aí você consegue dizer a sua área de interesse, os seus temas. Então, mas como é que você vai ter ideias? Eu sugeri no começo sair dos seus compromissos políticos, dos seus desejos, das suas motivações. Mas como aprimorar as suas ideias para que elas não sejam uma criação... eu não chamaria delirante, né, gente? Eu chamaria solitária, porque você quer se encontrar com outras pessoas. Passeando pelo Lattes com quem você quer trabalhar, porque você já ouviu, você já leu alguma coisa, analisando os títulos funcionais que essas pessoas, os títulos que essas pessoas deram aos seus trabalhos. Pode ter boas ideias de como traçar títulos. E aqui é até um processo cognitivo, né, gente? A pessoa vai se identificar, ela vai se aproximar da forma como você está falando. Os atuais projetos que essa pessoa está trabalhando, artigos que ela tem escrito, olhando as palavras-chave que ela escreveu. Aqui eu volto para aquela nossa banquinha sobre revisão da literatura. Como é importante a revisão da literatura, porque ela vai dando essas ideias, inclusive, para o título funcional. Então, o que é um problema de pesquisa? Porque o que você vai escrever para a pessoa não é assim. Segundo carta de uma orientadora, eu tenho um título funcional e do título funcional eu tiro um problema de pesquisa, uma pergunta, um objetivo geral. O melhor é dizer, eu tenho uma inquietação de pesquisa, para nem ficar falando linguagem muito de manual, né? Eu gostaria de trabalhar. É que a pergunta que você vier a fazer, ela tem que ser solucionável, ela tem que ser possível de ser resolvida no tempo que você tem, graduação, mestrado ou doutorado. Então, imagine uma pergunta assim: por que as pessoas estão sofrendo na pandemia? Por quê? Olha, professor, eu queria saber por que as pessoas estão sofrendo na pandemia. Vou contar até 3 segundos, tá? Por que as pessoas estão sofrendo na pandemia? Nossa, é amplo demais. Primeiro, que você já está me dizendo que as pessoas estão sofrendo. Como é que toda pergunta por quê, você tem que conseguir explicar um fenômeno? Imagina que coisa gigante todas as pessoas. Ou seja, botão vermelho que errou. Como será que se expressa o sofrimento das crianças fora da escola na pandemia? Como? Como? Veja como o porquê é traiçoeiro nas perguntas. Como? Começa-se uma pergunta mais razoável. E vejam que eu comecei a falar crianças fora da escola, na pandemia. Quais as emoções das crianças no ensino virtual durante a pandemia? Vejam como eu fui afunilando. Eu nem sei se na psicologia as emoções seriam uma variável, um fenômeno legítimo para se estudar. Eu estou só aqui explorando um campo que, inclusive, eu não me sentiria à vontade como definir categorias, de definir o problema, mas para mostrar como é uma fórmula. E aí você vai vir no lugar de emoções com uma categoria legítima da literatura. Então, ela é o verbo, a sua variável, o seu fenômeno, com a sua unidade de análise, as crianças, ensino virtual e o seu tempo durante a pandemia. O exemplo que eu dei em carta de uma orientadora, eu tenho mais 6 minutos, foi mostrando como eu fiquei 15 anos, 20 anos. Quando eu escrevi o livro era 15, agora já deve ser 30, 40 anos, estudando a boa, porque cada hora que a gente envelhece, parece que já antes de nascer a gente é autoridade naquilo ali, né? Um cacuete impressionante que se faz. Estudando aborto. Mesmo quando eu comecei, não tinha condições de fazer uma pesquisa nacional do aborto. Eu analisei um processo. Foi um dos meus primeiros artigos sobre aborto. Era um caso de uma mulher no Distrito Federal que tinha
talvez tenha sido o caso zero, como se fala em campo da saúde, né? Que tenha ido à justiça pedir uma interrupção da gestação porque o feto tinha anencefalia. E eu analiso aquela história, o que eu consegui saber quem era aquela mulher, como se deu o litígio. Foi um artigo, eu escrevi, publiquei. Então você começa a trabalhar as categorias, aprender a escrever, né? Exercitar. E, num outro momento, eu fui fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Eu agora, semana que vem, dia 28 de setembro, é o dia que se convoca conversas na América Latina e no Caribe sobre a descriminalização do aborto. E eu vou lançar um filme que eu passei o Brasil fazendo antes de sair do país, que se chama Eu Vou Contar. Ele foi tanto uma campanha que foi feita no YouTube, muitas mulheres, às quais eu agradeço, me contaram suas histórias e eu recontava, e uma artista Valentina Fraz, fazia as ilustrações atrás de mim. Essa série está inteira no YouTube, se vocês buscarem Eu Vou Contar, durante um ano, 54 semanas, eu todas as semanas contava aquela história. Eu nunca soube muito se alguém ouviu essas histórias, né? Além de mim, da Valentina e do Ramon que montava, e de umas poucas mulheres que comentavam. Mas foi tão emocionante ouvir foram centenas de histórias. E eu reescrever, contar, lembrar cada história. E eu não chamaria isso que eu fiz de ciência, mas eu chamaria algo como uma circulação de histórias. E daí saiu o filme Eu Vou Contar, que a partir da semana que vem eu vou soltar pedacinhos deles junto com a Anis. Eu não imaginava há 20 anos atrás que eu faria... Há 20 anos atrás que eu faria um filme sobre aborto, como foi o Eu Vou Contar. Então, à medida que a gente vai fazendo assim, com o que a gente está estudando, vão surgindo novas áreas de interesse, inclusive de métodos, como era filme, como foi fazer uma pesquisa populacional, como foi fazer um estudo de caso, e novas formas também de produzir o conhecimento, né? Então, ele tem que ser realizável, o que você quer fazer, da quem você vai se aproximar. Tem 3 minutos mais. Quando você vai escrever para a pessoa, aquilo que você vai dizer, a primeira coisa que ela vai olhar é dizer, será que isso é realizável nesse tempo do mestrado, do doutorado, da graduação? Será que isso me toca no que eu estou com grupos de pesquisa, com áreas de interesse? Então, eu queria pular rapidamente uma parte que eu não consegui cobrir. Você veja, 15 páginas, eu devo falar demais mesmo, porque eu não consegui cobrir tudo que está ali, que foi a coisa do grilo de tremor e da felicidade, né? Que é esse exercício de, quando eu começar a escrever, dizer, mas eu tenho muito medo, Débora, de escrever. Se você não escrever, você nunca vai existir. Mas o tremor, que é a mão tremer no sentido físico, né, de se angustiar na hora de escrever, ela não pode ser temor. Aqui a gente está falando de todas as técnicas, sei lá, ou de todos os trejeitos, melhor dizendo, para que você ultrapasse essa barreira do temor, T-E-M-O-R, se eu estiver pronunciando errado, para quem faz leitura labial, para o tremor, T-R-E-M-O-R, que é duvidar de você mesma na hora de escrever. Isso é saudável. Agora, isso não pode ser um bloqueio. Porque senão não vai fazer. Senão você não vai existir e não vai atravessar essa barreira. Então, se preparar para fazer é o que nós estamos conversando aqui. Ter tremores sobre como fazer é sinal da sua prudência. É de que você está fazendo certo. Mas isso não pode impedir você de escrever e de seguir essa fórmula que eu arriscaria dizer que vai dar certo, né? Que tem muito mais chances de dar certo do que não ir pela fórmula nesse primeiro encontro. Então, o que a gente viu hoje no último minuto? Que para escrever para a orientadora ajuda o exercício das áreas de interesse para o título funcional para fazer a sua pergunta. E como é que nós montamos? Nós temos uma formuleta.
A importância do título funcional é porque ele vai acompanhar você nesse processo. E que há uma diferença entre o tremor e o temor, que o tremor ele pode ser uma experiência saudável de pensar, de exercitar, de treinar, de fazer as duas colunas, de pesquisar antes de escrever, mas ela não pode ser imobilizadora ao ponto de silenciar você. 4h45 em ponto, eu vou abrir. Eu adoraria ver quais são os comentários de vocês sobre hoje, certo? Só teve duas perguntas no quadro, se alguém quiser fazer alguma outra. Uma foi isso, obrigada por ajudar a transformar meu temor em tremor. Eu queria muito, Alexandra, saber se isso faz sentido, porque sabe que hoje, quando eu reli, eu não quero induzir o espírito crítico em vocês, mas foi a parte que mais eu tive dúvida se fazia sentido hoje quando eu estava lendo, ou se estava meio jogado ali, sabe? E você me ajudou, talvez, Alexandre, a talvez ver que faz sentido. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Nora diz que nós somos, todos nós aqui, 340, 350, que nós todos somos maravilhosos, maravilhosas. Eu tô esperando, gente, vocês não têm pergunta? Sou a favor de fazer contato com possíveis orientadores. Interessante, com a minha orientadora eu não fiz contatos antes, fiz com outra. Completamente a favor. Mas como é que você conheceu a sua orientadora se você não fez contato? Você foi aluna dela? Você participou de alguma pesquisa com ela? Porque algum contato você tem que ter feito, ou alguém por você. Aqui a pergunta imaginando que você não foi aluna da pessoa, que você não teve um contato físico. O nome do filme é Eu Vou Contar. E da série no YouTube é também Eu Vou Contar. Se alguém puder escrever aqui. Mandei pela interrogação, professora. Tá aqui. Posso usar um tema na especialização e outro totalmente diferente no mestrado? Pode. Eu posso contar minha história a você, né? Eu fiz um mestrado num campo que era etnográfico sobre mulheres que viviam em clausura, monjas, e depois de um doutorado eu fiz um tema teórico. Pode, deve sempre, ainda mais que a especialização, a graduação, parece que não é tanto uma marcação a ferro e fogo em você, mas a banca, cada vez mais, eu não sei se as pessoas estão com muita pressa, elas esperam que você tenha coerência, sabe? Que você siga uma linha. A colega que tinha feito a pergunta disse que conheceu durante a entrevista e que tinha indicado ela. Isso é uma maravilha quando acontece dessa maneira, mas nós somos muito mais humanos ou vulgares no sentido de corriqueiros, né? Do que a ciência nos faz crer que somos, e muito mais tocados por essas formas de aproximação que permitem conhecimentos mútuos, né? Então, é claro que você pode não fazer contato nenhum e tudo dá certo, mas eu recomendaria muito fazer, porque é isso, são relações interpessoais, né? Se você pode seguir a ideia de título funcional para artigo científico, deve. Tudo que eu falei de título funcional serve para qualquer escrita que você estiver fazendo. Esse contato deve acontecer antes de um processo de seleção? Essa pergunta da Maria é super importante. Ele deve, e você deve fazer a última linha, dizer, por favor, caso o meu contato seja pertinente, não seja adequado, porque esteja na banca ou porque não caiba, eu entenderei a sua não resposta, certo? Mas muitas vezes aquelas pessoas não estão na banca, então não há nenhum conflito de interesse. E a pessoa pode não responder. Imagine, quando você manda, você tem... Gente, aqui é isso, 50% de chance de alguém te responder ou não. Que alguém disser que há mais chance da pessoa não te responder, tá no machismo, né? Então, vai! Pode ganhar uma resposta. No máximo que você pode
não receber o que você já tem, é não ter resposta, né? Não resposta você já tem, se você não escrever. Você pode falar um pouco mais sobre os verbos na hora de definir o problema? Graziele, os verbos, eles antecipam que tipo de pesquisa você vai fazer. Você dá um Google e busca verbos de problemas de pesquisa, de perguntas de pesquisa. Você vai ter listas. Analisar, identificar, comparar, problematizar, criticar, avaliar. Só que pensa que cada verbo já antecipa um método. Avaliar, certamente você tem que ter um método quantitativo. Certamente não, mas muito provavelmente. Analisar é um verbo que permite técnicas de pesquisa muito diferentes. Comparar exige duas variáveis, entende? Então você consegue buscar os verbos nessas listagens, mas pensa que os verbos antecipam suas técnicas de pesquisa. O que fazer com respostas negativas ou não respostas? Eu diria o seguinte: a resposta negativa é uma boa resposta. Você já sabe que aquela pessoa não está afim do seu tema. Ótimo, você vai procurar outro programa. Primeiro você vai sofrer, né? Vai sofrer. A gente tem que sofrer. Porque quem disser que não sofreu tá mentindo. Tá mentindo, gente, que a gente sofre, né? Mas você já sabe que a pessoa não vai querer. Foi meio caminho andado. Você vai procurar outro programa. A não resposta, a gente não sabe. Se é porque essa pessoa nem lê e-mail. Tem muitos professores que se atrasam, não lê e-mail. Então, a gente não dá para interpretar a não resposta. Pode ser porque a pessoa não leu, recebe muitos e não lê. Ou porque ela considera que é inadequado. Tudo bem, ela não respondeu, pelo menos ela foi educada. Ou porque ela tá na banca e pode estar em conflito de interesse. Ou ela tá sem tempo, ela acabou de ter um bebê. A gente pode imaginar muitas coisas para não resposta. Não imagina que a não resposta já é um ato de humilhação da vida acadêmica. A gente só sofre, né? Mas não dá pra gente saber o que significa. A formuleta, ela tá no livro Carta de uma Orientadora explicitamente escrito: verbo, o seu fenômeno, a sua unidade de análise e o recorte temporal. O tremor não deve ser um problema, mas quais maneiras é possível driblar esse bloqueio? Porque o tremor, isso, eu não sei o nome, tem Gabriel no final, que na verdade acho que a pergunta ela é muito boa, é como o tremor, que é a prudência, que é a atenção, que inclusive um pouco de ansiedade ou mesmo de medo, é um espaço muito, às vezes hierárquico, às vezes não, né? Muito hierárquico, muito classista, racista, sexista. Então, em alguns momentos pouco fraterno, que essa sua prudência vira um temor e vira um bloqueio. Eu diria, acreditando que dá para aprender como fazer. E pelo menos eu acho que o Carta de uma Orientadora tenta ajudar a fazer a passagem, que o tremor não seja um temor. Mas acho que a sua pergunta me ajuda a pensar essa parte que estava me provocando, sabe? Que a passagem do tremor para o temor é uma das próprias razões de eu ter escrito carta. Que não vira um bloqueio, não saber como fazer essas coisas. Entendeu? Como participar de grupos de estudo? Há grupos de pesquisa. A plataforma do CNPq de grupos de pesquisa é uma plataforma específica. Ali tem listado vários. Nos lates das pessoas das quais é Gilvânia que pergunta que você se interessa, as pessoas devem listar os grupos de pesquisa que ela está. Uma excepcional maneira de se aproximar é escrever perguntando isso. Eu vi que essa pessoa diante de você, que eu não sei como é que você vai se dirigir, se vai ser Vossa Excelência, meritíssimo, você. Eu só sugeriria que não fosse ei, né? Qualquer outra forma vale. Os portugueses são bons, né? Porque fala a professora. Eu gostaria de saber se o grupo da professora há espaço para novas pessoas com quem eu poderia conversar sobre o grupo da professora.
essa é uma boa maneira de se aproximar pelos grupos de pesquisa. Tá? E está tanto no Lattes quanto na plataforma do CNPq. O que a banca avalia primordialmente no projeto? Uma das coisas centrais é o que nós vimos hoje. É a sua pergunta de pesquisa, o seu objeto, o seu objetivo de pesquisa, sua pergunta, problema, como chamar? Como o edital chamar, é como você vai chamar. Por isso que eu não faço nenhuma disputa por termos. É talvez a coisa mais importante. E o segundo, como você vai definir as técnicas para responder. Porque vai mostrar sua capacidade, sua viabilidade de fazer um recorte, né? Isso que a gente em ciência chama de recorte. Eu sei que já tem gente dizendo, ela vai perder tudo, porque tá faltando 5 minutos. Eu vou falar mais 2 minutos e vou parar, porque a minha má fé, a minha má fama, vou fazer o último, tá? Para um TCC, o verbo analisar é muito complicado. Brum, eu não sei quem é, mas você fez uma pergunta sofisticada aqui. Analisar, ele é o verbo cacoete, né, que a gente usa, mas levado a sério, ele é um super verbo, né? Porque ele demanda muita coisa. Então, talvez uma monografia de graduação pudesse ser descrever, identificar, compreender. Mas aí eu queria dizer, para terminar, que a depender de quem for sua orientadora, quer dizer, eu vou usar o masculino, a depender de quem for o seu orientador, ou a depender de quem venha ser a banca no seu curso de graduação, eu usaria analisar, porque as pessoas querem essa pompa toda. Então, guarda o analisar no bolso, porque apesar de você saber que ele pode ser muito pomposo para o que você vai fazer, ele é multiuso. Tem um monte de... Tinha que ser 2 lives. Eu também acho que eu acabei atropelando um monte de coisa no final. A Karina tá aqui e tem um monte de gente pedindo pra gente ter mais live com a Karina. E eu já pedi que a gente tem que inundar o Instagram da Karina pra Karina voltar, porque eu fico mendigando a Karina e a Karina me ignora. A Karina me ignora pra não voltar aqui nas banquinhas. Então, vão lá no Instagram da Karina Kushni, fazer pressão nela, aí a gente volta com ela aqui aos sábados. Gente, olha só, 16h57 já começaram a escrever dizendo que lá vai ela se perder. Então, até domingo que vem. E a gente vê mais 2 capítulos. E se alguma coisa eu não cobri, eu preciso ver melhor, o que eu preciso reescrever, escrevem aqui embaixo, me ajudem, por favor. Eu acho que dessa vez eu respondi mais perguntas do que eu ouvi vocês me dizendo o que eu tinha que melhorar. Então, se vocês puderem escrever, viu? De novo, muito obrigada. Quem veio no domingo, 350 pessoas. Para mim é uma coisa mágica. Pessoas que, como vocês, venham para acreditar que é pela educação, os 100 anos de Paulo Freire, né? Pela verdade, pelo conhecimento, e que juntos é que nós vamos transformar o que tá errado, viu? Eu vou vir sempre que vocês vierem. No dia que começar a não vir mais gente, aí eu não venho mais, tá? Um beijo em todo mundo, até domingo que vem. A última coisa que eu vou falar antes de cair. Sexta-feira, agora, dia 2 de outubro, na outra semana, né? Eu vou começar com Ivone Gebara, uma teóloga feminista católica, uma série chamada Esperança Feminista. Vão ser 12 verbos. Eu vou divulgar aqui, mas por favor, divulga para muita gente. Eu acho que deve ser um sonho, para mim é um sonho, me encontrar com ela durante 12 semanas, às sextas-feiras, às 7h, a gente vai se encontrar para falar sobre esperança feminista. Eu vou começar a divulgar daqui a pouco isso. Mas eu repito, ela é uma das mulheres mais incríveis que esse país já produziu. Eu queria poder ficar calada ouvindo ela, mas vou me meter a falar. Tchau, tchau, tchau.